Pedir ao Senhor que nos conceda graça mais essa noite. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Como diz a tua palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Em meio a muitas aflições, em meio a muitas dificuldades, Pai, o Senhor trouxe cada um dos teus filhos e filhas à tua casa hoje. Só o Senhor sabe, Senhor, o que cada um nessa noite tem passado. Só o Senhor sabe as aflições do teu povo, as angústias do teu povo. Tua palavra nos ensina, Pai Santo, que o homem vê a aparência, mas o Senhor sonda os corações. Oh Deus, eu peço que o teu Espírito Santo nos resgate mais uma vez nessa noite de nós mesmos e nos conforme à imagem de Jesus. Oh Deus, aviva-nos, Pai Santo. Derrama sobre a tua igreja um avivamento que nasce no arrependimento. Nós sabemos, Senhor, à luz da tua palavra, que não existe avivamento sem vida de oração. Não existe, Senhor, vida espiritual sem oração em secreto. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude a depender mais de ti, pois o Senhor resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Reacende, Senhor, nos nossos corações a paixão pelas Escrituras, o desejo de meditar nas Escrituras de dia e de noite, de se aprofundar no rolo santo que é a tua palavra. Oh Deus, nos dá, Senhor, fome e sede de justiça, fome e sede da tua palavra. Nos dá, Senhor, sabedoria para enfrentarmos os desafios do dia a dia, pois nós sabemos que cada prova, cada teste, Senhor, é como o Senhor enviando aquele urso, aquele leão na vida do jovem Davi, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai. Sabemos que cada teste, Senhor, é uma prova para que sejamos provados e aprovados. E nós te pedimos perdão porque muitas vezes somos reprovados. E pedimos ao Senhor, Pai, sabedoria para saber a hora de calar, a hora de falar, a hora, Senhor, de fazer cada obra que o Senhor designou que fizéssemos desde antes da fundação do mundo, Pai Santo. Nos ajude a enxergar a vida à luz da tua soberania e não, Senhor, de acordo com as circunstâncias dos homens, dos cientistas, dos médicos, dos jornais. Nos ajude a vivermos, Senhor, por meio da fé, pois sem fé é impossível te agradar. Tira da nossa mente, do nosso coração, toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Que possamos nessa noite, Pai, a começar de mim, usar o escudo da fé, que é capaz de apagar todos os dardos, Pai Santo, inflamados do maligno. Ô Senhor, nos ajude a viver com os pés na terra, mas com o coração no céu. Leva o nosso coração para o céu, Pai Santo, para amar o que o Senhor ama, para odiar o que o Senhor odeia. Nos ajude a olhar para frente, a seguir o alerta dos anjos para Ló, não olhes para trás. Nos ajude a esquecer os pecados que cometemos no passado. Nos ajude a viver, nos apropriarmos das promessas do Evangelho, de que se cremos em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida que te agrade, pois só assim viveremos uma vida que irá nos satisfazer completamente, pois o propósito da nossa vida é o mesmo propósito de Adão e Eva: te glorificar, ter comunhão contigo todos os dias, em todos os momentos, ouvir a tua voz, se deleitar nas tuas maravilhosas bênçãos e promessas, desfrutar da tua santidade, da tua comunhão,
desfrutar dos frutos que o Senhor não proíbe. Nos ajude a viver essa vida de comunhão contigo, que Cristo veio conquistar na cruz, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação. Enche-nos do Espírito Santo, nos esvazia de todo eu, de toda vaidade, de toda prepotência, de todo orgulho. Nos ajude a sermos humildes e mansos. Não permita, Senhor, que nada roube do nosso coração, do nosso interior, a consciência de que somos pobres em espírito. Nada temos, nada somos, nada possuímos. Tudo vem de Cristo, é de Cristo e é para a glória de Cristo. Nos ajude a vivermos essa vida, não com os lábios, mas de todo o coração. Amém. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir Apocalipse 8. Queria pedir, tem como desligar aqui? Porque senão as folhas começam a voar. Obrigado. Pronto. Glória a Deus. Está ótimo. Apocalipse 8, nós vamos estudar hoje a continuação do que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós vimos a introdução da primeira trombeta. Nós vimos a visão do sétimo selo, que vai desencadear em uma nova sessão do livro do Apocalipse, que são as 7 trombetas de Deus, 7 anjos com 7 trombetas. E nós vemos aqui, irmãos, que Apocalipse ele revela uma progressão em relação ao juízo. Apocalipse 6 nos mostra os 7 selos de Deus. Aqui no capítulo 8 nós vemos as 7 trombetas de Deus. No capítulo 16 nós vamos ver as 7 taças da ira de Deus. Então nós vemos aqui uma progressão em relação ao juízo de Deus. Nós vemos que o juízo de Deus é proporcional à dureza do coração humano. As 7 trombetas, elas não são ainda o juízo definitivo de Deus, como são as 7 taças da ira de Deus. As 7 trombetas, elas revelam, elas nos apresentam um juízo parcial da parte de Deus sobre a sua criação, sobre o homem, pois é um juízo misturado com misericórdia. Nas 7 trombetas, nós vemos um juízo parcial. E nós vemos 2 tipos de juízos na Bíblia. A Bíblia revela o juízo corretivo, que está em 1 Coríntios 11:32, que quando nós somos disciplinados pelo Senhor, nós somos exortados, nós somos disciplinados pelo Senhor, o Senhor nos corrige muitas vezes severamente, com um propósito, a fim de não sermos condenados com o mundo. Mas a Bíblia e Apocalipse também vai nos mostrar, no capítulo 16, que são as 7 taças da ira de Deus, que existe um juízo definitivo. É o que está em Hebreus 9:27. Cabe ao homem morrer uma única vez e após isso segue-se o juízo. Esse juízo será declaratório e definitivo. Aquele que for salvo, o martelo do tribunal de Deus será batido e essa pessoa entrará no céu pelos méritos de Cristo. Mas aquele que for condenado, será condenado definitivamente, sem oportunidade para arrependimento. Então aqui nós vemos um juízo de Deus corretivo. Nós vemos aqui nas 7 trombetas um juízo parcial, pois é um juízo misturado com misericórdia. Um juízo onde se tem oportunidade para o arrependimento. As 7 trombetas, elas vão mostrar principalmente Deus exortando a humanidade por meio de desastres que acontecem na própria natureza. Nós vamos ver a própria criação de Deus gemendo e se levantando contra os homens em sinal
sinal de juízo de Deus. Isso são as 7 trombetas. Porém, esse juízo é misturado com misericórdia, pois esse juízo não alcança a todos. E eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo em Lucas 13. Lucas 13. Nós vamos ver o que acontece quando Deus toca as suas trombetas. Lucas 13:1. Nós vemos aqui uma tragédia que aconteceu em Israel. E as 7 trombetas são tragédias que acontecerão na criação, oriundas da própria natureza. Como nós já vimos, terremotos em alguns países. Nós já vimos lá na Ásia o tsunami. Nós já vimos em lugares do mundo vulcões que entraram em erupção e que mataram milhares de pessoas. E aqui no capítulo 13, o Senhor Jesus vai falar de 2 tragédias que aconteceram na nação de Israel. A primeira, a morte dos galileus, onde Pilatos mandou assassinar pessoas a sangue frio, mostrando como era o caráter de Pilatos. Ele já era um homem ruim. A segunda tragédia foi a queda da torre de Siloé, uma torre que desmoronou e uma catástrofe aconteceu e muitas pessoas morreram. E então o Senhor Jesus sabia que algumas pessoas que não haviam sido atingidas com essa catástrofe estavam pensando que Deus estava exercendo um juízo sobre essas pessoas que foram vítimas dessas catástrofes, e que essas pessoas estavam debaixo do favor de Deus somente pelo fato delas terem recebido um livramento da parte de Deus. E o Senhor Jesus vai mostrar que isso não é verdade. O fato de Deus nos dar livramento, o fato de Deus exercer sobre as nossas vidas muitos milagres, não nos torna melhores do que os demais, mas nos torna mais responsáveis e mais cobrados. Em Mateus 11:20, o Senhor Jesus, ele se aproxima das cidades onde ele operou numerosos milagres. Ele se aproxima de Cafarnaum, de Tiro e de Sidom, e ele começa a increpar. Essa palavra significa lançar no rosto tudo aquilo de bom que ele fez para aquelas pessoas, e a reação delas diante dessa bondade de Deus foi ausência de arrependimento. Então lá em Mateus 11:20, Jesus começa a lançar no rosto, e ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom eu fizesse os milagres e os sinais que eu fiz no meio de vocês, há muito tempo eles teriam se arrependido. Ai de ti, Cafarnaum. Muitas pessoas, pelo fato de nascerem em Cafarnaum, já se achavam debaixo do favor de Deus, pois Cafarnaum era o quartel-general de Jesus, era onde Pedro morava, era um lugar que Jesus passava mais tempo. Então as pessoas pensavam: eu sou de Cafarnaum, Deus me ama, Ele fez milagres, Ele me curou, Ele multiplicou pão, eu fui alvo da bênção de Deus, Ele me fez prosperar financeiramente, então Deus está feliz comigo, porque o Messias visitou a minha região. Então Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum, você pensa que será elevado aos céus? Eu digo, você será abatido até o inferno. Porque essas pessoas tinham recebido bênçãos de Deus, mas não tinham nem um pingo de arrependimento aos olhos de Deus. E aqui em Lucas 13, a Bíblia diz assim no verso 1: naquela mesma ocasião, Jesus está falando aqui sobre os sinais dos tempos. Ele está falando sobre o fim dos tempos. Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam.
É como, por exemplo, uma catástrofe acontece, como nós vamos ver na uma das trombetas, que 1/3 da população mundial vai morrer. E aí, você não morre, uma pessoa não morre e pensa: e aí, Deus, eu tive um livramento, é sinal de que o Senhor me ama e vai me salvar? Verso 2: Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Ou seja, vocês pensam que, por exemplo, quem nasce na África, quem passa fome, quem vive uma vida difícil, é mais pecador do que vocês? Famílias que foram vítimas do tsunami, eles são mais pecadores do que vocês? Não. Eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus aproveita essas catástrofes, como são as 7 trombetas, para fazer o chamado universal ao arrependimento que acontece desde o Éden. A pergunta de Deus para Adão e Eva continua ressoando na humanidade até hoje, e ressoa em cada trombeta que é tocada no céu, em resposta à oração dos santos. Cada trombeta que toca no trono de Deus é um chamado de Deus ao arrependimento. O coronavírus é um chamado de Deus dizendo: ser humano, eu existo, se arrependa, creia em Jesus Cristo. Mas o que nós vemos é que quanto mais Deus chama a humanidade ao arrependimento, quanto mais Deus exerce juízo sobre o mundo, mais o mundo se endurece contra Deus. E aqui nós vemos, verso 4: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Depois do culto a gente conversa, viu? Quem é que não vai perecer diante do Apocalipse? Quem é que não vai ser atingido pelo juízo definitivo de Deus? Somente aqueles que se arrependerem e crerem em Jesus Cristo. É isso o que Jesus Cristo quer dizer. Não busquem livramentos terrenos, não busquem alívios imediatos, busquem o verdadeiro descanso e o alívio da alma, que é Cristo. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados com o fardo do pecado, da culpa, e eu vos aliviarei. Então, voltando lá para Apocalipse 8, nós vamos ler a primeira trombeta, que é uma resposta às orações dos santos. Apocalipse 8, 7. Apocalipse 8, verso 7. Nós vamos ver a resposta de Deus às orações dos santos. As trombetas de Deus, irmãos, são uma resposta de Deus ao clamor do seu povo. Há um paralelo muito forte, pois João aqui, ele faz muito uso do Antigo Testamento. Há um paralelo muito forte entre as 7 trombetas e as 10 pragas do Egito. Então, como foi que Deus levantou Moisés e Arão para libertar o povo de Deus no Egito? Quando ele tinha ouvido o clamor do povo de Deus. A mesma coisa aqui. Quando é que Deus ele toca as suas trombetas? Quando ele ouve as orações dos seus servos. O começo do verso 1 ao verso 6 de Apocalipse 8 fala de um silêncio no céu quando os santos oram, e fala das orações dos santos chegando no céu num incensário de ouro, mostrando que Deus tem o seu ouvido atento ao clamor do seu povo. E aqui nós vemos, irmãos, nas 7 trombetas, Deus punindo e exortando a humanidade por meio de desastres da natureza.
E eu queria convidar os irmãos a abrirem em Romanos 8. Romanos 8, a partir do verso 18. Romanos 8, 18. Nós vamos ver o que está acontecendo nas 7 trombetas. Romanos 8, verso 18. O título da minha Bíblia está assim: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Romanos 8, 18. Porque para mim, olha o que Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Ou seja, toda a criação está sujeita ao que Salomão disse em Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Toda a criação perdeu o seu propósito, o seu sentido, quando o homem pecou no jardim do Éden, e Deus sentenciou a humanidade e o mundo e disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. Então tudo que existe nesse mundo foi afetado pelo pecado, pela queda do ser humano. Tudo aqui foi contaminado pelo pecado. É por isso que ele vai dizer aqui que a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita a algo vão. Não voluntariamente, ou seja, não que a criação de forma voluntária tenha perdido o seu propósito, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus fez com que a criação fosse afetada pelo pecado por conta do pecado do homem, na esperança de que a própria criação, ou seja, por isso que a Bíblia diz que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. O próprio planeta, a própria criação de Deus vai passar por uma regeneração, para que os filhos de Deus possam habitar com Deus para sempre. O mundo vai ser recriado, regenerado, e esse mundo está sendo embrasado para o fogo, como diz 2 Pedro. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o que está acontecendo nas 7 trombetas. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação, tudo que existe, tudo que Deus criou, é como um louvor muito bonito que a gente gosta, que diz: o teu falar, milhões de criaturas fez surgir. Milhões de criaturas. Toda a criação, tudo que existe, material e imaterial, seres vivos e seres que não são vivos. Tudo, toda a criação, a um só tempo, geme. Ou seja, a própria criação está gemendo e suporta angústias até agora. O que são as trombetas de Deus? Um clamor da própria criação pela libertação do cativeiro, da corrupção, do pecado. O que é o tsunami? Um clamor da própria criação pela redenção. O que são os vulcões? Um clamor da própria criação pela redenção. Toda vez que Deus faz com que uma catástrofe aconteça, Ele está exercendo um juízo, mas Ele está também exercendo a oportunidade para um arrependimento. Então aqui nós vemos e suporta angústias até agora. Vamos voltar lá para Apocalipse 8. Apocalipse 8. Verso 7.
que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos uma semelhança com cada praga que foi enviada a Faraó no Egito. Mas assim como na época de Faraó e de Moisés, as pessoas temiam as pragas, mas não temiam o Deus que enviava as pragas. Por isso as pragas se repetiam e continuavam. A mesma coisa são as 7 trombetas. As pessoas temem esses desastres que vão ser relatados aqui, mas não temem quem enviou esse desastre. As pessoas temem o coronavírus, mas não temem o Deus que enviou o coronavírus. Diz o Nécio no seu coração: não há Deus. Você já viu Deus ser cogitado nesse período de pandemia? Você está vendo as pessoas se arrependendo, crendo em Cristo? Não. Porque nós estamos vivendo um período muito parecido com o período de Moisés. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, Apocalipse 8:7, e também toda a erva verde. Então Deus aqui está enviando incêndio sobre a sua própria criação. Ele está enviando juízos parciais, não juízos definitivos, pois ao mesmo tempo que ele exerce o juízo, ele dá ao homem oportunidade para que ele se arrependa. E eu queria convidar os irmãos a abrirem em Êxodo 2, onde nós vamos ver o nascimento do libertador. Porque aqui, nessa sessão de Apocalipse, junto com as trombetas, sabe quem vão aparecer? 2 testemunhas, lá no capítulo 11. A semelhança com o que Deus fez nesse período. Ele levantou Moisés e Arão para libertar o povo de Deus. Aqui nós vamos ver 2 testemunhas mártires sendo levantadas por Deus para proclamar o Evangelho e para serem mortos pelos inimigos de Deus. Tamanha vai ser a rejeição das pessoas ao Evangelho. Êxodo 2, vou abrir aqui rápido. Êxodo 2 fala do nascimento de Moisés. E essa passagem é muito bonita, porque ela fala da soberania de Deus, exaustiva. Como Deus, Ele faz o que quer, com quem quer, na hora que Ele quer. Foi-se um homem da casa de Levi. Olha como nasce Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Moisés é fruto de um casal de crentes, de servos de Deus. Quem sabe o nome deles? Joquebede e Anrão. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, olha, lembrei logo de Airã, meu sobrinho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Porque ela pensou: rapaz, se o pessoal ver esse menino bonito, vão querer roubar. Moisés era um bebê capa de revista da Johnson & Johnson. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche. Olha que coisa, o mesmo material da arca de Noé. Deus é bom. E pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Olha que coisa. Ela colocou Moisés num cesto, um bebê, e jogou no rio. E para onde a soberania de Deus levou Moisés? Quando Moisés parecia estar abandonado, por que um crocodilo não comeu Moisés? Por que uma cobra não picou Moisés? Por que um peixe não engoliu Moisés? Porque Deus estava guiando soberanamente Moisés ao tempo certo em que a filha de Faraó iria se banhar. Olha que coisa, irmãos.
a irmã do menino ficou de longe. Quem é essa? Miriam, ainda criança. Olha a soberania de Deus. Para observar o que lhe haveria de suceder. Imagine Miriam vendo seu irmãozinho num cesto indo embora no rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Olha que coisa. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Olha no verso 8, quem tocou no coração da filha de Faraó? Ela podia dizer assim: vá, chame uma hebreia para cuidar dele, porque ele é hebreu. Quem tocou no coração dela? Quem colocou amor no coração dela por Moisés? Deus. Olha o que diz. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Olha que coisa. Ele foi abraçado pelo próprio Faraó. Esta lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Porém nós vemos no capítulo 11, do versículo 11 ao verso 22, que Moisés tentou fazer a coisa certa da forma errada. Ele tinha um chamado de Deus para libertar o povo de Deus, mas não é da carne, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E o que acontece? Moisés mata um egípcio e tem que fugir para o deserto de Midian. E nós vamos ver aqui no capítulo 3, verso 1. Moisés, ele se casou no deserto com Zípora, e ele cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. E olha o que vai acontecer. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Olha que coisa, irmãos. Quem foi que chamou Deus? Quem foi que chamou Moisés? Deus. E Deus repete o nome. Foi igual Samuel, 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 para que não fique subentendido. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Que lugar é esse? Não essa terra amaldiçoada que era santa, que Moisés estava pisando, mas a presença de Deus que estava naquele lugar santificava aquele lugar. Deus continuou, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha a reação de Moisés: humildade. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente, é isso aqui que nós vemos, essa é a resposta de Deus para os seus santos, enviando as 7 trombetas. O capítulo 8 começa em Apocalipse com os santos orando e Deus respondendo às orações dos santos em forma de fogo sobre a terra. E nós sabemos que o fogo na Bíblia tem 2 significados: santificar os santos e condenar os ímpios, purificar o trigo e queimar a palha. Então nós vemos aqui que as trombetas de Deus
são respostas às orações dos santos. Assim como as 10 pragas do Egito foram respostas de Deus ao clamor do povo de Deus que estava vivendo escravizado no Egito. Mas perceba como nós somos ingratos. Quando Deus liberta esse povo, manda maná todo dia para esse povo, manda uma coluna de fogo à noite que os guiava para que eles não morressem de frio, manda a Shekinah, que era uma nuvem que representava a glória de Deus sobre eles durante o dia para que eles não morressem de calor. Todo dia vinha um maná que descia do céu. Deus fez fluir água da rocha. Deus fez o povo atravessar o mar vermelho em terra seca. Deus fez prodígios, sinais e maravilhas no meio do povo. E mesmo assim, o povo olhou para trás, murmurou e questionou que melhor era os pepinos, os melões que eles comiam quando eram escravizados no Egito. Isso acontece muitas vezes hoje também, irmãos. Deus nos liberta do pecado. Deus nos livra da condenação que está vindo sobre esse mundo, e às vezes a gente reclama, porque a nossa vida não está muitas vezes como a gente queria do ponto de vista humano, que a gente teve algumas perdas. Eu particularmente fui educado para ser doutor, e às vezes o diabo sopra no meu ouvido quando eu estou pegando peso. Está vendo? Se era para ter estudado, né? Trabalhado um trabalho melhor. Mas não, irmãos, nossa vida é boa, perfeita e agradável. Como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você tem o Espírito Santo, não lhe falta nada. Você não tem motivo nenhum para reclamar. E aqui nós vemos, olha a misericórdia de Deus. Certamente vi a aflição do meu povo. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus viu a nossa condenação, sem que a gente sequer sonhasse em conhecer a Ele. Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em delitos e pecados. Vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor, verso 9, Êxodo 3:9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. É assim que começa o capítulo 8, versículo 1 ao 6 de Apocalipse. O clamor dos santos de Deus chegando ao trono de Deus, e um silêncio no céu em resposta ao clamor do povo de Deus, e uma ação de Deus em resposta ao clamor do seu povo com as 7 trombetas, mostrando que Deus age na terra em resposta às orações do seu povo. Como disse Jesus na parábola da viúva do juiz iníquo, se esse juiz atendeu ao pedido dessa viúva, esse juiz iníquo, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na igreja. É por isso que nós vemos aqui, irmãos, Deus responde o sofrimento do povo de Deus, enviando um libertador. Que nós vamos ver aqui, ele vai tentar fugir, ele vai inventar desculpas. Ah, Deus, eu sou pesado de língua, mas a Bíblia diz lá em Atos que Moisés desde novo era poderoso em palavras e em obras. Moisés não tinha dificuldade para falar. Moisés recebeu a melhor educação do mundo na época, mas ele vê a responsabilidade do seu chamado e ele teme. Então Deus responde e envia Arão.
o irmão dele, e juntamente com ele exerce o propósito de Deus de pregar para Faraó para que liberte o povo de Deus. Mas quanto mais Moisés se apresentava a Faraó, o que acontecia? Mais o coração de Faraó se endurecia. Ele dava um aparente livramento, depois voltava atrás. Ele viu que o povo queria tempo para adorar a Deus e usou a mesma estratégia que Satanás usa até hoje. Vou enviar carga dobrada. Eles vão trabalhar 2 vezes mais para que eles não tenham nem tempo de pensar em adorar a Deus. Então, vamos voltar lá para Apocalipse para a gente concluir. Assim como houveram 10 pragas e Faraó não se arrependeu, vão tocar 7 trombetas e o homem não vai se arrepender. Sabe aonde vai terminar a 7ª trombeta? Apocalipse 11. Sabe o que acontece em Apocalipse 11? As duas testemunhas que Deus levanta para testemunhar do Evangelho, da palavra de Deus no período do fim, eles vão ser assassinados em praça pública. E quando eles morrerem, as pessoas irão estar em um êxtase tão grande que elas vão presentear umas às outras em comemoração à morte dessas testemunhas. Tamanha vai ser a apostasia nos tempos do fim. Mas a Bíblia diz que essas testemunhas irão ressuscitar, irão aparecer diante de todos, e Deus vai descer o seu juízo definitivo, como ele fez com o exército de Faraó. Quando eles tentaram perseguir o povo de Deus, Deus fechou o Mar Vermelho e eles morreram. Assim também, esse mundo vai ser destruído pela ira de Deus. Mas o mais triste é que, embora Deus chame o homem ao arrependimento, o homem cada vez mais se endurece. Às vezes a gente cria falsas expectativas em relação ao mundo. O mundo vai nos receber, o mundo vai nos tratar bem. E vamos ver aqui em Apocalipse 11 como é que o mundo vai tratar as 2 testemunhas no tempo do fim. Apocalipse 11, verso 3. As 2 testemunhas mártires. Vamos passar um pouco para frente e vamos ver qual vai ser a reação das pessoas às trombetas de Deus. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. É um período de tempo simbólico que representa o tempo do fim. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Por que o Senhor usa essa figura aqui de 2 testemunhas somente? Porque a apostasia cada vez mais vai aumentar. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Que fogo é esse que sai da boca dessas 2 testemunhas? A palavra de Deus. Deus disse a Jeremias: Jeremias, não é a minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a penha? Nós não temos noção nem dimensão do poder da palavra de Deus. Verso 6: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Poderes semelhantes aos de Moisés e Arão. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, a figura do anticristo.
e as vencerá e matará. Então, aqui o cenário não é o mesmo, fisicamente falando, no primeiro momento, do que aconteceu com Faraó em relação a Moisés e Arão. Aqui o anticristo vai obter êxito e vai conseguir matar essas duas testemunhas. E o seu cadáver, olha o verso 8, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente, nós moramos numa cidade que o nome é Salvador, mas espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Para quê? Para prantear. Oh meu Deus, eles pegaram, a gente tinha que se arrepender, eles morreram. Oh meu Deus, aquela pessoa que pregava a palavra de Deus para a gente morreu. Meu Deus, como a gente tem que se arrepender, se voltar para Deus. Olha a reação das pessoas. Verso 10. Por que não permitiram que eles fossem sepultados? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas. Olha o retrato da humanidade no fim dos tempos. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Como foi que eles atormentaram? Pregando a verdade, falando para as pessoas que elas devem se arrepender e praticar obras dignas de arrependimento e se converter a Jesus. Isso é o necessário para que as pessoas comecem a ranger os seus dentes, como fizeram com Estevão no sermão dele. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então nós vemos aqui os homens zombando da morte dessas 2 testemunhas, mas Deus mostrando diante de todos que Ele existe e o lugar para onde essas 2 testemunhas estão indo. Deus disse: sobe para aqui. E essas pessoas que estavam comemorando a morte deles, veem eles sendo ressuscitados e sendo assunto aos céus. Mas aqui em Apocalipse, nós vemos a primeira trombeta, Deus manifestando o seu juízo através da sua criação. A segunda trombeta, por quê, irmãos? Porque a disciplina de Deus, ela é gradativa. Uma vez que você não se arrepende, logo após o pecado, Deus vai enviando estágios de disciplina. Ele manda alguém para te alertar. Ele usa alguém para falar da palavra de Deus para você, e aquela palavra vai confrontar justamente com o pecado que você cometeu. Ele fala com você através da leitura da palavra. Mas à medida que você não se arrepende, a disciplina de Deus vai aumentando. Até, se você for eleito, até que você se arrependa. Por isso que, se está difícil, pode ainda piorar, se não houver um arrependimento sincero. É o que nós estamos vendo acontecendo com o mundo. Está ruim com o coronavírus? Não se engane, não vai melhorar. Ainda vai piorar. Esse livro aqui pelo menos diz isso. Por quê? Porque embora Deus envie juízos para o povo, para a humanidade cada vez mais se rebela contra Deus.
a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida. Uma terça parte de todos os seres vivos do planeta Terra vão morrer diante de um juízo de Deus, de uma trombeta de Deus, que é tocada por um anjo. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. Absinto é uma substância amarga e venenosa, que gera embriaguez e morte, mostrando o juízo de Deus sobre a sua criação. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Perceba, toda água que esse mundo te oferecer é uma água amarga. Primeiro, ela te embriaga. Segundo, ela te mata. Por isso que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, e eu farei de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas o mundo tem uma água amarga, que gera embriaguez e morte. Embriaguez fala de uma pessoa que está fora de si. As concupiscências do mundo nos tiram da sobriedade. Por isso a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Concluindo, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Perceba, período de densas trevas, período de escuridão, período de juízo. O profeta Sofonias, no livro de Sofonias, ele diz assim: por que vocês estão pensando que o dia do Senhor vai ser algo bom? O dia do Senhor vai ser um dia de grande aflição sobre a face da terra. Jesus disse: olhe, os que estiverem na cidade, subam para os montes, fujam, não voltem para pegar nada na casa de vocês. 2 estarão no campo, trabalhando, um será levado, o outro vai ficar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ai das que estiverem grávidas e amamentarem nesses dias, porque a condição física não vai dar uma fuga rápida. A condição da grávida é uma condição mais difícil. Jesus está falando de um período de perseguição. Então ser cristão, irmãos, não é brincadeira. Ser cristão é algo muito sério. Vai nos custar em um dado momento tudo. Por isso que o nosso coração precisa estar no céu. Me diga onde está o teu tesouro, Jesus disse, eu te direi onde está o teu coração. Por que a mulher de Ló andou para frente, mas olhou para trás? Porque o coração dela estava em Sodoma. E ela virou uma estátua de sal. E aqui nós vimos no verso 13, na quarta trombeta, a terra toda em colapso, o mundo todo em colapso, os poderosos perdidos, as nações perdidas, a criação se levantando contra a humanidade. E eu ouvi uma águia que voando pelo meio do céu. Olha que coisa! Essa águia foi enviada por Deus para trazer uma mensagem. Dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então essa águia, ela repete com ênfase
os ais de Deus, a ira de Deus. Ela traz uma mensagem: ai de vocês que habitam na terra, muitos sofrimentos ainda virão sobre vocês. Vocês ainda vão padecer muito. E nós temos que estar alerta aos ais de Deus, tanto quanto às bem-aventuranças de Deus. Nós temos que estar alertas aos juízos de Deus, tanto quanto às promessas de Deus. Nós não podemos escolher as partes da Bíblia que nos são favoráveis e esquecer partes da Bíblia como essas que nos são muitas vezes desagradáveis. Ai dos que moram na terra. Aqui, irmãos, fala de um grande colapso, uma grande guerra, desespero. E só há um refúgio. Só há um refúgio em meio a esse grande desespero. E esse refúgio, ele está no Salmo 91. Quem vai estar protegido em meio a essas grandes catástrofes que sobrevirão sobre o mundo? Aqueles que estiverem habitando, em pessoas que passam tempo. A gente tem que habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Mas quem estiver sobre um refúgio humano, olha o que diz Provérbios 11:4. De nada se aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça do sangue de Cristo livra da morte eterna. Quando Deus visitar o mundo com juízo, de nada adianta estar num apartamento trancado. Às vezes tem uma pessoa na minha casa que tranca o apartamento. Às vezes eu vou sair de manhã, a porta está trancada. Socorro, Jesus! Porque o medo. Vai que o Covid abre a porta e entra. Mas essas coisas não nos deixam seguros. Trancar a porta de casa não nos deixa seguros. Estar morando num bairro nobre não nos deixa seguro. Ter um bom plano de saúde não nos deixa seguro. Ter uma boa alimentação não nos deixa seguro. Hoje eu fiquei sabendo, um amigo de meu pai estava no meu ambiente de trabalho conversando comigo, que a esposa dele nunca triscou cigarro na boca, sempre foi certinha, para estar segura quanto à sua saúde. Mas ela morou em uma casa onde o seu tio fumava, e ela está com câncer de pulmão, porque ela era fumante passiva. Porque tudo aqui nessa terra nos traz insegurança. Hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem. Hoje você tem amigos, principalmente se você tiver dinheiro, amanhã você não tem. Hoje você tem saúde, amanhã você não tem. Hoje você tem beleza, amanhã você não tem. Mas se hoje você tiver Cristo, amanhã você vai ter também. Porque Ele diz: eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Qual é o refúgio do Apocalipse, irmãos? É Cristo. O Apocalipse fala: vá para Cristo. Olha aqui, eu estou te mostrando o futuro para que quando ele aconteça, você esteja vendo, olha, aquilo tudo está se cumprindo. Esteja alerta aos ais. Jesus vai repetir o que essa águia diz aqui, ai, lá no Sermão da Planície: ai de vós os que estão fartos e não olham para a necessidade do próximo. Olha o que a Bíblia diz: o que socorre o necessitado empresta ao Senhor, e o Senhor não deixa de maneira nenhuma sem retribuição. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Socorrer os enfermos, os aflitos. Olha que coisa boa esse provérbio. Você empresta ao Senhor. Se você emprestar para um caloteiro, é problema. Se emprestar para um homem, é problema. Mas você está emprestando para Deus. E você nem devia fazer isso querendo algo em troca, mas por amor. Mas Deus é tão bom que Ele retribui.
a gente tem que ajuntar tesouros, irmãos? No céu. Porque a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam nem roubam. A Bíblia diz: a alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio de Deus receberá. Tive fome, deste de comer. Tive sede, deste de beber. Estive preso, foste me visitar. Eu estive enfermo, você foi lá me visitar. Sabe o que a Bíblia diz em Tito 2,11? Que Deus regenerou um povo para si, um povo particularmente seu. E sabe qual é a característica desse povo? O povo de Deus, ele é zeloso pelas boas obras. Enquanto os ais estão sobre os ímpios, as bem-aventuranças estão sobre os cristãos. Por isso Jesus disse: ai de vós os que estáis fartos, a ira de Deus está sobre vocês. Vocês que estão se satisfazendo e não estão nem aí para a necessidade do próximo. Você que vem para a igreja, está com dinheiro guardado na conta, tem recursos, e seu irmão às vezes está passando necessidade, você não ajuda. Cuidado, muito cuidado, porque Deus vai cobrar. Ai de vós os fartos. Por quê? Um dia vocês vão ter fome. Um dia o rico da parábola, ele não quis um copo de água não, irmãos, ele quis uma gota de água. Foi dada. Ai de vós os que estão sorrindo. Sabe o que Jesus disse? Bem-aventurados que choram. A Bíblia diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nossa alegria é diferente. A gente chora e depois sorri. Normalmente o crente é mais feliz quando o olho dele está todo molhado. Por quê? Porque ele está tendo a sensação do verdadeiro arrependimento. Ai de vós os que sorriem, os que vivem se alegrando com alegrias mundanas, banquetes mundanos, se alegrando no pecado, sorrindo com o pecado, sorrindo quando ganha dinheiro, sorrindo quando tudo vai certo, sorrindo quando tudo vai bem aos olhos humanos. Ai de vós os que sorriem, um dia vocês vão chorar. A Bíblia diz que no inferno é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Sabe por que as pessoas vão para o inferno? Por causa do pecado da omissão. Eu tive fome. A pessoa está lá diante de Jesus, com olhos como chama de fogo, cabelo mais alto que a lã, seus pés como um latão reluzente, no seu peito um cinto de ouro, a sua voz como um som de muitas águas da sua boca são espada afiada de 2 gumes. Imagine Jesus: você usou o meu nome para melhorar a sua vida? Eu nunca te conheci. Mas como, Senhor? Eu estava na igreja, eu era virgem, mas era nécia. Por que, Senhor? Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive preso, você não foi me visitar. Eu tive enfermo, você não cuidou de mim. Quando, Senhor, deixamos de cuidar do Senhor? Quando você deixou de fazer a um dos meus pequenos. Jesus disse: ai de vós, os ricos. O ai que acaba aqui dessa área, sabe para quem são? Os ricos. Ai de vós, os ricos. Por quê? Porque já tendes a vossa consolação. Isso tudo que eu estou falando está em Lucas 6, verso 24 ao 26. Já tendes a vossa consolação. Os dois, um estava no céu, outro estava no inferno. E o que estava no inferno, o rico, quis pleitear uma gota d'água do Lázaro. E ele disse: pai Abraão, manda que Lázaro traga uma gota d'água, estou atormentado nessa chama. O que foi que Abraão disse? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Lázaro somente males. Aí olha o que ele diz, Lucas 16, 26. Lembra-te que você foi consolado em vida. Você já recebeu o seu consolo. Lázaro está recebendo o consolo dele agora, porque no mundo ele teve aflições. Mas todo o consolo que você deveria receber,
você já deveria receber nessa terra. Quem foi que Deus amou? Jacó. Quem foi que Deus odiou? Esaú. Quem foi que Deus prosperou? Esaú. Quem foi que Deus fez passar privações e aflições? Jacó. Jacó faliu na velhice. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ver isso? Eu vi com meu próprio pai. Sabe o que é você trabalhar desde os 9 anos de idade e chegar com 60, quando todo mundo está querendo se aposentar, e você ficar mais pobre que um jovem de 20 anos? Pois bem, Jacó passou por isso. E isso dói. Isso não é fácil para uma pessoa que trabalhou a vida toda. Eu vi isso na minha própria casa. Isso dói. Mas Deus amou Jacó. Perdeu tudo, mas ganhou o céu. Ganhou a consolação de ver José. A graça de Deus, José não tinha morrido. Deus estava com José para que no final da vida Jacó recebesse a consolação de ver José e fosse sustentado por José pela graça de Deus. Como José disse, vocês me tentaram fazer o mal, mas Deus transformou maldição em bênção. Deus amou Jacó, que morreu sofreu. Deus odiou Esaú, que era mulherengo. Sabe o que dava aflição ao coração de Rebeca? Esaú casava com mulheres estranhas, que era riquíssimo, que até desprezou o presente de Jacó, que tinha tudo que era forte, que era caçador, que não tinha doença. Jacó até manco ficou. E Deus disse: ai de você, Esaú, você é rico, sua consolação está aqui, já recebeu tudo que você tinha que receber de Deus. Irmãos, sabe o que Apocalipse nos ensina com esses ais? Quanto maior a altura, maior a queda. A soberba precede a queda. A humildade antecede a honra. Sabe quem vai entrar no céu? Os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Eles vão se humilhar, eles vão ser quebrantados pelo Espírito Santo, eles vão olhar para Cristo, eles vão se arrepender, eles vão viver para Cristo, eles vão negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Jesus. Mas eles vão ser coroados em glória, ao lado do Rei da Glória, Jesus. E vão depositar as coroas aos pés de Jesus. Porém, a Bíblia diz: a soberba precede a queda. Sabe por que os homens vão para o inferno? Por causa do orgulho. Não creram em Cristo. E é essa soberba que vai fazer com que o homem caia, como caíram Datã, Corã e Abirão. Eles vão cair no inferno. Que eu e você jamais passemos por isso, em nome de Jesus. Porque aqueles que não se humilharem, aqueles que não forem pobres em espírito, embora pareçam que são vencedores, como Asaf disse no Salmo 73, como Davi disse no Salmo 37, eles são derrotados. Porque, como disse Asaf, subitamente a soberba deles de viver sem Deus vai gerar uma queda eterna. Pode ser no leito de hospital, pode ser na própria casa, pode ser num acidente. Depois da morte, sexo, o juízo. Por isso que enquanto há vida, há esperança. A esperança de se humilhar, a esperança de orar, a esperança de buscar a face de Deus, a esperança de se converter de seus maus caminhos, a esperança de buscar refúgio da ira de Deus em Jesus Cristo. E ser achado nele, no dia em que Deus visitar o mundo com o juízo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar essas verdades na nossa vida prática. Nos ajude, Senhor, a juntarmos tesouros no céu. Tua palavra diz, Senhor, que a avareza é idolatria, Senhor. Nos livra de toda avareza. E nos ajude, Senhor, a obedecer a ordem que o Senhor deu ao jovem rico. Vai,
Vai, jovem, vende tudo que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Oh Deus, como foi triste aquele lucro de Judas, custou a sua própria alma. E como foi triste aquela riqueza do jovem rico, custou a sua salvação. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oh Deus, mas como foi bendita, Senhor, a perda de Zaqueu. Como foi bem-aventurada a pobreza de Zaqueu, a perda de Zaqueu, Senhor. Como ele sentiu paz e alívio ao ouvir a voz daquele que é manso e suave, manso e humilde de coração, olhando para ele, uma alma perturbada, que tinha dinheiro, mas não tinha paz. Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Oh Deus, esse veredito vindo de ti é mais precioso que todas as glórias que este mundo possa nos oferecer. Dai-nos sabedoria, Senhor, para juntarmos tesouro no céu e para usarmos os recursos da terra para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nos despede em paz e nos ajude a nos prepararmos para o fim da maneira certa, vivendo diligentemente para a glória de Cristo, vivendo para boas obras, não para que sejamos aceitos, pois isso é trapo imundo, Senhor, mas se de fato somos aceitos, que possamos viver pela graça, mediante a fé em Cristo, para as boas obras que nos foram preparadas de antemão para que andemos nela. Pois não existe salvação sem boas obras que vêm depois dela, Senhor. Pois a Tua palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Nos dá uma fé viva, Senhor, e nos faz viver ao lado de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Salve o seu irmão, cumprimento santo. E diga para ele, vamos viver para Cristo. Amém, Jesus.